alguém tentou usar óleo de cannabis e não sentiu muito efeito. Isso tem a ver mais com a dose, né? Acontece, como eu falei. Seu sistema endocannabinoide é diferente do meu. Uhum. Inclusive, usar maconha afeta o sistema endocannabinoide de uma forma muito particular. Então, inclusive, quando a gente vai perguntar para a pessoa, assim, vislumbrar a possibilidade dessa via terapêutica, a gente tem que saber qual é a sua relação com a planta. Se a sua relação é maneira, pô, beleza, a gente talvez possa ser mais... A gente possa fazer doses, um aumento de dose um pouquinho mais rápido. Uhum. Sabe? Se fosse, não, Gabriel, quando já experimentei quando eu era mais novo, não foi legal. Esquisito, o coração ficou acelerado, fiquei com a pressão baixa. Aí realmente pode ser que seja necessário ir bem devagar, com doses bem baixinhas para poder chegar em algum lugar. Tem gente que não sente nada. E aí tem questões que a gente pode parar pra pensar. O efeito subjetivo, como eu falei, você ainda vai sentir as emoções. Às vezes a pessoa estava esperando outra coisa, esperava que usar maconha ver o mundo de cor-de-rosa e só sentir prazer. Alucinações. Ou ia achar que ia virar uma pessoa super produtiva ou um super zen. Não. Na verdade, o efeito terapêutico que a gente vê é tipo assim, aquele maluco do trabalho que é muito chato, que fica fazendo piadinha, sabe? Aquele maluco que incomoda tanto. E aí quando você tá fazendo uso do óleo, tipo, esse cara é chato, né? Eu vou fazer outra coisa. Sabe, assim, aquilo não agarra tanto, né? E aí tem gente que acha que isso não é efeito, tem gente que não fica satisfeito com isso. Aí, novamente, cada caso é um caso. Uhum. E também depende da dose. Tem pessoas que precisam de doses altas mesmo. Sim. E aí é da particularidade do indivíduo. E também, uma outra questão, que é o uso do canabidiol isolado e o uso do óleo de maconha, por exemplo. E aí se usa termos em inglês, tipo full spectrum, broad spectrum, né? Basicamente é óleo integral, espectro integral, espectro ampliado. O que é isso? A gente vai fazer, por exemplo, o óleo de maconha com uma concentração alta de canabidiol. Quer dizer que naquele óleo vai ter uma alta concentração de canabidiol que a gente pode até dosar. 20 mg por ml, 40 mg por ml. Beleza. Mas ali tem centenas de fitocannabinoides que em ajudando o outro, vai fazendo um efeito que a gente chama de efeito sinérgico, efeito comitiva. E é o que se percebe? Isso é uma parada linda dos estudos. É que um efeito que o canabidiol faria com 400 miligramas em isolado, do uso integral é tipo 20 miligramas. Dezenas de vezes menos, assim, uma diferença muito menor. Portanto, uma eficácia aumentada com doses mais baixas e menos efeitos adversos. Então, o uso de óleo mais integral está associado com uma maior eficácia de tratamento e menos efeitos adversos. Isso é muito interessante, que às vezes a pessoa, uma vira para outra e fala, não, eu tomei 40 mg, não senti nada, mas era um óleo isolado. Sim. E nesse mesmo sentido, qual a diferença de você fazer comestível e fumar? Total diferença. Assim, tudo que vem rápido, vai rápido. Assim como dinheiro, né? Então, uma absorção por via fumada, na verdade, é muito semelhante a você pegar e injetar na sua corrente sanguínea, porque o pulmão é um filtro gigante e ali tem um acesso direto para essa corrente sanguínea. Então, vai dali direto para a corrente sanguínea e vai fazer um pico em 20 minutos, no máximo, vai fazer um pico de concentração e aquilo ali vai rapidamente descer. Então, são efeitos em pico. Beleza, isso tem sua utilidade, se a gente for falar de terapia também. Agora, o uso via oral, ele é bem distinto. Por quê? Primeiro que ele vai ser absorvido de uma forma bem mais devagar, devido ao funcionamento do intestino, né? Sim. Você vai engolir, vai digerir e tal, vai perder um pouco no estômago, vai misturar ali com a gordurinha que tem no alimento, vai absorver. Ok, vai passar para o fígado. O fígado vai metabolizar os canabinoides e vai transformar aquilo em outra coisa, que tem um outro perfil de funcionamento. Então até o efeito da mesma substância, da mesma planta, é distinto se você fumar ou se você for comer. Então, até, por exemplo, a pessoa vai fazer um brisadeiro, a mesma quantidade que ela usaria habitualmente em um cigarro de maconha, em um baseado, se ela comer aquilo, ela vai ter um outro efeito, em geral, muito mais potente. Então, o uso do óleo, o uso por via oral, é um efeito sustentado e, em geral, mais potente. Sabe? Mais tolerável também, né? Por não ter um pico, você não vai ficar com barato, vai ficar com uma cognição prejudicada de forma muito aguda, né? Você consegue ir lidando com aquilo e dá tempo pro seu corpo se organizar também para
regular, assim, qualquer efeito adverso também e vai dando conta, sabe? Sim, Então tem muito. E a duração do comestível também é absurda, maior, né? Tipo, 6 horas que fica. Sim, muitas horas. Coisa que é feito de um baseado é 1 hora, 2 horas no máximo. São muitas horas. Enfim, muita gente fica preocupada, né? Aí, começa a ficar em geral, paranoica. Começa a ficar paranoica, vê que a paranoia não passa, fica paranoico de que vai ficar paranoico pra sempre. E aí, enfim, é chatão. Sim. Ai, mas eu adorei, assim. Acho que uma das coisas que eu queria falar agora era sobre o tratamento multidisciplinar e o quanto é importante fazer, né, principalmente com usuários de cannabis, assim, pensando na compulsão, pensando no TDAH, pensando em tudo isso, quanto a nutrição, a psiquiatria e outras áreas da saúde podem trabalhar juntas para o melhor tratamento do paciente, sabe? Fundamental. Dentro da saúde mental, principalmente, assim, que é onde eu tenho mais experiência. E o mais legal ainda de trabalhar com maconha é porque isso faz muita diferença. Então, por exemplo, a gente conversou que a atividade física causa bem-estar que é mediado por um endocannabinoide. Se você fizer uso, né, de forma geral, as pessoas que fazem uso de uma forma medicinal, quando fazem atividade física, elas têm um efeito mais terapêutico da atividade física para o emocional. Sente mais bem-estar quando faz atividade física. Esse tônus desse sistema endocannabinoide fica aumentado. Então a pessoa... Então vira um círculo virtuoso, em que uma coisa vai ajudando a outra. Você toma um medicamento, isso te ajuda a ficar menos ansioso, ter mais clareza mental para poder fazer atividade física, se organizar. A atividade física melhora a eficácia do seu medicamento. Ajuda você a atingir outros insights ali durante uma terapia, né? Existem muitos nutrientes, enfim, que podem ajudar a aumentar a oferta de receptor canabinoide em alguns lugares do cérebro, em alguns lugares do corpo. Tomar sol, gente. Tomar sol tonifica o sistema endocannabinoide. A gente não precisa usar maconha para tonificar esse sistema. A gente precisa dormir bem, a gente precisa comer bem, a gente precisa fazer atividade física, sabe? A questão é que, enfim, isso é difícil de fazer somente pelos comportamentos. A vida, a realidade material se impõe e muitas vezes esse nosso sistema já está muito desgastado devido à vida que a gente acaba tendo que levar. E aí vale a pena fazer, em alguns casos, uso desse tipo de substância para poder voltar ao equilíbrio, resgatar um pouquinho de equilíbrio que se possa ter na vida, né? Que a gente talvez antigamente tinha, não sei. Mas a gente tem que lutar para poder ter mais lazer, né? A gente tem que lutar para ter mais tempo, para poder dormir bem, para poder comer bem, para poder... Então eu não vejo assim como... Na verdade eu vejo muita ligação entre o uso da planta, cannabis sativa, com uma demanda por políticas públicas que levem à melhoria da qualidade de vida da população, sabe? Da classe trabalhadora. Porque definitivamente não é um medicamento que vai priorizar a sua produtividade, sabe? Mas vai priorizar a sua qualidade de vida. E isso é mais importante, né? Quando a gente vai tentar ajudar alguém. E quanto também não é uma forma de resistência, né? De a gente estar... Fora que a cannabis veio com a cultura preta, o quanto isso é marginalizado por conta disso também. Então, eu acho esse movimento muito importante, até de uma forma cultural, da gente resistir enquanto a cultura preta, enquanto, né, a cultura brasileira que está intrinsecamente ligada com a cultura preta, indígena. A gente vê as culturas indígenas fazendo uso de rapé, que também é um derivado da cannabis, se eu não me engano. Eu acho que é do tabaco. É do tabaco? Eu acho que alguns têm algumas coisas misturadas, eu já vi algo do tipo. Mas é isso, como você mesmo falou, a erva é da cultura tanto religiosa quanto cultura mesmo de vários povos originários. E assim, a maconha é planta. E é um representante da fitoterapia. Exato. É um representante da medicina tradicional. É um representante da cultura de diferentes povos, né? Então existe muito potencial dentro disso para a saúde das pessoas, de verdade. E existe, inclusive, muito estímulo capitalista de mercado para se isolar cada vez mais as moléculas e fazer cada vez medicamentos cada vez mais refinados, que você vai ter um controle cada vez mais milimétrico do miligrama que vai ter ali. Mas muitas vezes, gente, isso não é necessário. Assim,
quando você tava com dor de estômago e sua avó fazia ali um chá de boldo, você se preocupava com quantos miligramas tinha ali de moléculas de boldo? Não, cara. Tipo, tinha uma faixa terapêutica ali que você fazia e fazia efeito e não fazia mal. Então, dentro da fitoterapia, a gente vê muito, assim, a gente percebe que carece muito de estudo e veja a maconha como um representante disso. E eu gostaria muito que trouxesse, né, arrastando assim o cabo de outras plantas que poderiam ser utilizadas para o bem-estar das pessoas, sabe? Até porque a maior parte dos medicamentos são derivados de planta. Até os cogumelos também estão vindo nessa onda, eu acho, um pouco junto do uso terapêutico também, a gente tem visto isso, eu acho que é isso que você falou, a maioria dos medicamentos são de origem de planta, e a gente acabou esquecendo disso, né, de alguma forma. E aí fica tudo uma coisa muito farmacêutica, medicamentosa, separando tudo. Você perde a essência da parada, né? Vira tudo reserva de mercado, tá tudo na mão dos médicos, tá tudo na mão de um saber muito específico, tá tudo na mão de empresas transnacionais, multinacionais, né? Inclusive SUS, que podia estar produzindo uma porrada de remédio pra gente, mas não tá só importando, né? E sobre, assim, cogumelo, Brasil tem algumas potencialidades no campo dos psicodélicos, que é a próxima fronteira dentro da psiquiatria, né? A gente está hoje em dia conversando aqui no YouTube sobre uma medicinal, né? E isso foi possível através de muita luta e tudo mais, principalmente das pessoas, assim, aqui no Brasil, principalmente das associações. Novamente, eu repito muito, assim, eu vejo as associações com muitos bons olhos. As empresas, assim, lá de fora estão chegando com muita força, assim, a ponto de na intenção mesmo de desbancar essa galera, sabe? Mas enfim, a próxima fronteira são os psicodélicos, e principalmente os psicodélicos de origem natural. Então são os cogumelos, o cogumelo mágico, né? O psilocybis cubensis. No Brasil a gente tem a ayahuasca, né? Gente, qual é o nome da outra? Daquela planta que tem no Nordeste? Que tem espinho, sempre esqueço. Jurema? Não. Vixe, não sei. Nossa, eu esqueci. Eu sempre lembro. Alguém no chat, gente. Ajuda a gente. Enfim, tem muita pesquisa, em universidades, acho que é do Rio Grande do Norte. Tá fazendo um trabalho incrível de terapia, né? Psicoterapia assistida por psicodélicos que pegam essa planta, esqueci, cara, eu vou lembrar ainda o nome, e extraem dela uma substância psicodélica chamada DMT. É uma substância psicodélica mais potente que existe. Mais do que a psilocibina, mais do que a LSD. E aí se extrai isso, faz ali a forma inalada. É uma substância que vai fazer, na forma inalada, faz efeito por 15 minutos. Então, ali tem uma introspecção, tem vários insights. E nas horas seguintes, a pessoa vai fazer terapia para integrar essas experiências, né? E aí você consegue fazer avanço, assim, de anos de terapia. Eu vi isso. Sabe? Eu vi, principalmente com a psilocibina, foi os que eu vi, né? Falando que, às vezes, uma sessão dessa terapia assistida, né? Que não é a pessoa na casa dela, é a pessoa acompanhada com um profissional que vai ficar olhando ela enquanto ela tá fazendo o uso do psicodélico para cuidar de qualquer efeito adverso, mas que, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático pode ser que seja a cura para a pessoa uma dose de psilocibina, dependendo do que for, sabe? Sim. Existem teorias sobre o funcionamento disso. Basicamente, oferece uma nova perspectiva sobre a vida. E você carrega essa nova perspectiva para fora da experiência. Sim. E tá aí a potencialidade da coisa. E tá aí o porquê que microdosagem, complicado. Você quer o benefício do psicodélico sem passar pela experiência psicodélica, meu amor. Né? Aí tá complicado, né? Porque é a experiência que é terapêutica. Sim. Ó, a galera falou catimbó, jurema preta... Jurema preta. É isso? Jurema preta. Jurema preta, exatamente. É uma planta espinhosa que o pessoal acha que é mato, assim, sabe? Tá se vendo um potencial absurdo disso. A ayahuasca também, né? Tem esse DMT e uma outra molécula também que ajuda o DMT a ser absorvido por via oral e também tem atividade antidepressiva. E se já tem estudos de pessoas que fazem uso de ayahuasca e conseguem melhorar de alcoolismo, de depressões mais profundas, sabe? Assim, óbvio, sempre assistido, né? Sempre assistido, não é bagunça. Principalmente a ayahuasca tem contraindicações fortíssimas para algumas pessoas que têm algum tipo de transtorno,
pessoas que têm algum tipo de uso de alguns medicamentos não podem fazer uso. Tem riscos reais, mas sob, assim, um acompanhamento, uma coisa séria, um trabalho bem feito, é muito potencial para se descartar, sabe? E é uma coisa que o potencial tá aqui no Brasil, entende? E não tem isso por aí. E o legal da ayahuasca é que tem uma cultura de uso, tem uso xamânico de ayahuasca, né? Sim. Não, tem das religiões, né? Tem do Santo Daime e outras religiões que fazem sincretismo com isso. E tem o uso xamânico que é feito desde sei lá quando. Sim. E é muito interessante. E aí a gente tem que, quando estudar isso, respeitar muito essas origens, né? Porque é uma substância psicodélica que é a mais potente, então é um foguete. E você precisa de símbolos, né? Você precisa de toda uma riqueza cultural ali para direcionar isso e aquilo ser uma experiência positiva e enriquecedora para a vida da pessoa. E eu acho que não dá para você tentar tirar somente a substância e botar numa caixinha e empacotar e vender como produto, sabe? Você tem que ter uma dinâmica ali cultural, ainda assim científica. Não, a gente não pode só descambar para o misticismo, mas tem que ter um diálogo aí, sabe? Eu acho que o psicodélico é a manifestação disso, realmente, assim. É onde o trabalho multiprofissional, ele é fundamental. É condição, pré-requisito mesmo para poder ter um desfecho bacana. É a próxima fronteira, sem dúvida. Nossa, muito legal. Eu tenho visto o surgimento também de, tipo, whey protein, de cânhamo, tipo, essas coisas assim, achando muito doido. Eu ainda não pesquisei o suficiente pra saber o quanto isso é bom ou não, mas eu tô vendo várias coisas surgindo. E eu acho incrível, eu quero mais é que cresça mesmo, que tenha mais estudo, que a gente avance. Porque isso, a criminalização, ela traz muito prejuízo pra gente. Então, a gente tem que lutar pela legalização para que a gente tenha acesso a uma maconha de melhor qualidade e com menos efeitos colaterais, né, que a gente estava discutindo aqui. Sim. A planta inteira é muito interessante de diversos pontos de vista, né? Ponto de vista econômico, o cânhamo, né? Tem fibra maravilhosa para diferentes aplicações. A raiz tem aplicações medicinais. As sementes têm aplicações, assim, no campo nutricional muito incríveis. O óleo da semente de maconha é uma parada fantástica, né? Do ponto de vista nutricional. Das flores, que na verdade não são flores, né? São inflorescências. Você consegue não fazer mel, você consegue fazer própolis, que já é uma substância muito medicinal, mas você faz um própolis canábico. Olha só. Nossa, que coisa interessante. Doideira. Né? Sim. E aí a gente já tem um mecanismo dentro do SUS, e é isso que é interessante também de lutar pela medicinal dentro do SUS, que dentro do SUS já existe o conceito de farmácia viva. Eu sei. Muito legal. Que existem já várias plantas que são regulamentadas para estarem disponíveis nas farmácias básicas de todo o país. E você produz isso através das farmácias vivas, que são dispositivos de produção, dispensação de diversos tipos de plantas medicinais, seguindo princípios de produção perfeitos, assim, de orgânico, de ausência de fertilizantes químicos, de ausência de poluente de qualquer forma. E tem que estar ali dentro. Assim como tem que estar a camomila, assim como tem que estar o capim-limão, assim como tem que estar o mulungu, assim como tem que estar, sei lá, o boldo, sabe? Tem que estar tudo ali. E tudo interage uma coisa com a outra, sabe? E a gente tem que resgatar esse sentido mais comunitário de saúde. Né? De que nossas avós estão aí há muito tempo tentando ensinar isso pra gente. Nossa, sim. Ai, Gabriel, adorei o papo. Você quer falar mais alguma coisa? Já tá dando 2 horas que a gente tá aqui hablando sem parar. Isso. Já. Gente. Só dizer assim, que eu deveria dizer no começo. É um prazer inenarrável estar nesse espaço. É uma honra, sabe? Sou um grande fã do seu trabalho. Eu que digo isso. Eu acompanho você no Instagram, assim, todo dia no café da manhã, eu vou comer meu ovo mexido, uma banana e um café com você, sabe? E muito obrigado, fico muito honrado por estar aqui e poder ter esse espacinho para poder falar as coisas que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Eu que agradeço você ter topado, você ter vindo falar desse tema que eu acho tão importante e você ter trazido uma perspectiva muito diferente da que a maioria das pessoas está aí falando. Então, acho que o meu papel aqui também na internet é desmistificar as coisas. Então, é muito importante você ter vindo aqui, que é um profissional qualificado, que está sabendo o que está falando, que trabalha com cannabis. Então, muito obrigada por você ter aceito. E é isso, gente. Beijos. É isso. Obrigado. Venceremos. Venceremos, exatamente.